Bem, valor numérico e raiz de um polinômio. Tá na apostila, tá razoavelmente fácil de entender, é bem pequenininho essa parte, tá bom? Um polinômio, né, chamando aqui de p de x, tá? Eu digo que alfa, eu chamei de alfa, podia ser A, podia ser B, né? Eu chamei de uma letra grega aqui, alfa, tá? Que normalmente aparece assim nos livros. Eu vou dizer que esse alfa aqui, gente, é um valor que eu estou assumindo para x. Né? Ele é o valor numérico do polinômio em alfa é o valor que você obtém quando você substitui x por esse número alfa, faz as contas e aí você tem um resultado, tá bom? Ou seja, substitua a variável x pelo valor, né? Que aí eu estou chamando um valor genérico de alfa, faço as contas e tenho o resultado, tá? Vou pegar esse exemplo aí. Então, olha só. Ah, cadê? Eu tenho aqui... né? O que estava pedindo? O que a questão está pedindo? Vamos calcular o valor numérico, né, para x igual a 2, né, para x igual a 2 e x igual a i, certo? O que é calcular o valor numérico? Ó, valor numérico, que a apostila está dizendo aí, valor numérico e raiz de um polinômio. Os dois não são necessariamente a mesma coisa, tá? Eu estou falando aí de duas coisas distintas, o valor numérico, né, e raiz de um polinômio, tá bom? Não necessariamente é igual a gente estava vendo que a gente falou que é polinômio ou função polinomial. Eu posso chamar de uma coisa ou de outra, mas não confunda valor numérico com raiz de um polinômio, tá bom? Estamos falando aqui de valor numérico. Olha só, o que é o valor numérico? Então, para x igual a 2, o que eu faço aqui com este polinômio? Lembrando, este é um polinômio, está organizado, está bonitinho. Aqui, esse é um polinômio de grau 3, porque é o maior expoente que a gente enxerga, tá? Veja que todos os expoentes são números naturais aí, ou seja, isto é um polinômio, não tem nada infringindo aquela regra que a gente viu no último vídeo, né? O coeficiente dominante é menos 3, tá? Aqui eu tenho menos 4, certo? Aqui eu tenho um coeficiente independente 2, ok? Então, eu quero saber o valor numérico deste polinômio para x igual a 2. O que eu faço? Eu simplesmente substituo x por 2. Né? Gente, eu recomendo, principalmente o pessoal que não está acostumado a sempre substituir a variável com um parêntese. Você vai substituir a variável aqui, ó, né? Coloca parêntese no lugar da variável e coloca o número dentro dele. Tá bom? Que é para evitar que você cometa erros. Aqui, como o número era positivo, possivelmente ia dar certo. Se o número fosse negativo, isso aqui, ó, x ao quadrado, tá bom? Então, eu vou dizer aqui que x é igual a menos 2, tá? Isto aqui, x é igual a menos 2, né? Isto aqui é uma coisa, que é diferente disto aqui, ó, tá? Não são a mesma coisa essas duas aqui, ó. Não são, tá bom? Aqui vai dar 4, aqui vai dar menos 4. Então, eu recomendo que sempre que vocês forem substituir uma variável, vocês coloquem entre parênteses. Sempre, se você não sabe por que, você coloca entre parênteses e aí você faz as contas, respeita as propriedades matemáticas que você não vai errar. Bom, mas, enfim, voltando aqui ao que a gente estava falando, valor numérico de um polinômio. Na verdade, o que é o valor numérico? Eu vou dar um valor para a variável, né? Aí na apostila a gente está chamando de alfa, um valor genérico qualquer. Neste exemplo aqui a gente está dizendo que x é igual a 2, né? Então eu vou dar um valor para essa variável, né? Ó, repare, eu troquei essa variável pelo valor que eu estou atribuindo a ela. E aí eu vou fazer as contas, tá bom? Ó, menos 3. O que é 2 elevado a 3? É 8, né? O que é 2 elevado a 2? É 4. Menos 4 vezes 2. Aqui você me colocou entre parênteses. Dane-se, não precisa colocar entre parênteses ali. Mas podia colocar, vou deixar.
Menos 4 vezes 2, menos 8, tá? Mais 2. Ali o parênteses já perdeu a função porque não tem muito o que fazer. Ó. Menos 3 vezes 8, menos 24. Mais 4, menos 8, mais 2. Menos 24 mais 4, menos 20. Menos 20, menos 8, menos 28. Mais 2 igual a menos 26. Então, este polinômio aqui, ó, p de x igual essa coisa toda aí, né? O valor numérico dele para x igual a 2, ó, é igual a menos 26. Ou seja, eu substituí o x aqui, né? Vou colocar aqui embaixo, vou escrever aqui embaixo, não vou substituir lá em cima não, né? Então, eu teria p de x igual àquele número ali, ó. Eu substituí x por 2. O valor numérico do polinômio para x igual a 2 é igual a menos 26, né? Posso ter dois resultados diferentes? Não. Quando eu substituir a variável por um valor, eu vou ter um único resultado, ponto. Né? Eu posso ter outra variável que dê o mesmo valor, né? Mas isso a gente vai ver mais tarde, tá bom? Vamos fazer o mesmo exemplo, vamos usar o mesmo polinômio, tá? Para calcular o valor numérico para x igual a i, tá? Geralmente a gente vai trabalhar com números... Começou a pistear tudo aqui. Geralmente a gente vai trabalhar com números reais, mas como a gente acabou de ver números complexos, vamos aproveitar para refrescar a memória. Então aqui, ó, vamos calcular o valor numérico para x igual a i. Então, menos 3, no lugar do x eu estou colocando i, tá? Mais 2. Opa, o que é i ao cubo? Eu sabia que i ao quadrado dava menos 1. I ao cubo nada mais é do que i ao quadrado vezes i, né? I ao quadrado dá menos 1 vezes i vai dar menos i. Então, ó, eu tenho 3 vezes menos i, mais, i ao quadrado dá menos i, menos 4 vezes i, mais 2. Menos 3 vezes menos i vai dar 3i, aqui vai ficar menos i, aqui vai ficar menos 4i, mais 2. Portanto, eu tenho 3 menos i vai dar 2i, 2i menos 4i vai dar menos 2i, mais 2. Este é o valor numérico quando x é igual a i. É isso que está escrito na apostila? Eu errei? Como assim eu errei? Ah, gênio, gênio. Olha que bicho burro esse professor de vocês. Gente, por definição, eu tinha colocado aqui, não sei por que eu estava com i na cabeça. Ó. I ao quadrado é menos 1, tá? Isso aqui eu errei completamente. Eu não sei por que diabos eu escrevi i aqui. Na verdade era menos 1, não era menos i. Era menos 1 aqui. Falha minha, falha gritante, grotesca, absurda essa aqui, tá? Não vou regravar o vídeo só para corrigir isso aí. Fingir que eu não erro. Então tá. 3i menos 4i vai dar menos i. Menos 1 mais 2 vai dar 1. Tá? Eu vou deixar nessa forma aí, não vou organizar tudo afrescalhado não. Bom. E o que é a raiz de um polinômio? Poxa, eu podia ter colocado um exemplo negativo, né? Que saco, cara. Podia ter colocado um exemplo negativo. Ó, tem aí, ó. O número 2i é uma raiz. Uma raiz. Por quê? Ó, veja que esse polinômio é de grau 3. Esse polinômio é de grau 3. Ele tem 3 raízes. Um polinômio do primeiro grau tem uma raiz. Né? Um polinômio do segundo grau tem 2 raízes. Elas podem ser iguais, né? Mas dizemos que ele tem 2 raízes iguais, então. Um polinômio do terceiro grau ele vai ter até 3 raízes, né? Pode ter 3 raízes iguais, não tem problema. Mas, enfim, ele tem 3 raízes do quarto grau e assim sucessivamente. Acho que vocês entenderam a lógica aí, tá? Eu não vou repetir, não vou fazer essa conta aqui, porque vai demorar demais, o vídeo vai ficar grande, então eu vou tentar pegar aqui um exemplo menorzinho. Por exemplo,
Tá? Vou colocar aí meu P de x. Uma raiz desse polinômio, por exemplo, como eu disse que eu queria um negativo, né? Menos 2 é raiz deste polinômio. Por quê? Ó? O que é raiz? Isso vocês veem lá do primeiro ano, na verdade antes até, mas enfim. Raiz é o valor de x que faz aí o resultado dar zero. Zero. Então, fica aquele zero de lá que é para ninguém ficar se confundindo depois. Eita, começou a falhar, as coisas começaram a falhar. Então, ó, menos 2 é raiz. Por quê? Quando eu substituo menos 2 no lugar de x e faço as contas, ó, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 dá 0. Ok? Então, menos 2 é uma raiz deste polinômio. Por quê? Quando eu calculo, né, o valor numérico de menos 2 é 0. Tá? Lembra que eu falei que não necessariamente são a mesma coisa? Né? A raiz é um valor numérico, mas o valor numérico não necessariamente é a raiz. Enfim, ó, o valor numérico para x igual a menos 2 é 0. Então, neste caso, menos 2 é uma raiz. Tá bom? Outra raiz desse polinômio é, inclusive, x igual a 2. Ó, aqui era menos 2, aqui é 2. Se você fizer as contas com x igual a 2, você também... Mania de escrever x 2 vezes. Você também vai ter que 2 é raiz. Tá bom? São dois valores diferentes, tá? Mas os dois são raízes porque dão o mesmo resultado e esse resultado é 0. Quando eu substituo o x por um valor e, ao fazer as contas, eu obtenho 0, eu tenho uma raiz do polinômio. Bem tranquilo, bem simples assim. Vamos ver aqui alguns exemplos, uma questão interessante para a gente acabar com esse vídeo. Deixe-me ver. Não tem nenhum difícil. Quinta questão. Vamos responder logo a quinta questão. Depois eu começo com outra. Então, eu não sei. Vamos responder a quinta questão. Ó, ele está dizendo que P de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Ele está dizendo que a é diferente de zero. A é diferente de zero. Porque se a for zero, então você não vai ter essa parte aqui. Vai zerar, você teria só um polinômio do primeiro grau. Então, está dizendo aí que a é diferente de zero. E ele está pedindo para você calcular os valores de a e b, sabendo que 2 e menos 1 são raízes de p de x, de p, né? E P0 igual a menos 2. Gente, ó, P de 0. Ó, P de x é esse polinômio aí, tá? O que é P de 0? O que é P de 0? Significa que eu pegar este polinômio aí, eu ainda não sei os valores de a e b, e nem de c, né? Mas se eu substituir x por 0 e fizer as contas, ele está dizendo que vai dar quanto? Vai dar menos 2. Vai dar menos 2. Mas olha só, quando eu faço 0 ao quadrado vezes a, dá 0. 0 vezes b dá 0. Então, c é igual a menos 2. Logo, c é igual a menos 2. Já achei o valor de c. Ele disse que 2 e menos 1 são raízes desse polinômio aí. Ou seja, quando eu faço a conta com 2, né? Ó, eu tenho aquele polinômio lá, tá? Bx, C eu já descobri que é menos 2, vou substituir. Quando eu faço a conta aqui, ó, quando eu substituo x por 2, então eu tenho a, 2 ao quadrado, mais b vezes 2, menos 2, né? Ele disse que 2 e menos 1 são raízes. O que é C raiz? É quando eu substituo o valor no polinômio, o resultado dá 0. Então, quando eu fizer as contas aí, tem que dar 0. Ó, eu vou ter 2 ao quadrado, 4. Vou ter 4a mais 2b menos 2 igual a 0. Ele também diz que a outra raiz é menos 1. Ou seja, quando eu tenho a menos 1 ao quadrado mais b elevado a menos 1, né, mais c aqui que a gente já sabe que é 2,
Fazendo as contas tem que dar zero, porque menos 1 é raiz, né? Raiz ou zero, tá? Outra expressão que aparece é zero, né? Zero do polinômio. Quais são os zeros do polinômio? São os valores que quando eu faço as contas dá zero. Raiz ou zero, tá? Então, ó, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes A, A. Menos 1 vezes B, menos B. Menos 2 igual a zero. Então, eu tinha isto aqui e tinha isto aqui. Vou resolver este sistema aí, ó, porque eu tenho que 4A mais 2B é igual a 2. Ó, gente, eu só passei aqui, ó, para ficar mais fácil deixar as variáveis de um lado só, tá? E aqui, ó, nessa aqui eu tenho A menos B é igual a 2. Que interessante, tá? Pronto. Resolvendo o sistema, vocês vão resolver o sistema aí da forma que acharem melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por 2. Então aqui vai ficar 2, tudo por 2 nessa segunda equação, né? Aqui vai ficar 2 e aqui vai virar 4. Vou multiplicar por 2 e agora vou somar. Então vou ter 6A, somando aqui, aqui cancela. 4 vezes 2, 4 vezes não, 4 mais 2, 6. A é igual a 1. Tá? Eu não estou numa aula para mostrar de novo como é que se calcula sistema. Então eu estou resolvendo o sistema aqui de uma forma rápida, porque meu objetivo aqui não é trabalhar com sistema. Tá bom? Então por isso eu estou fazendo bem rápido. Eu vou escolher uma dessas expressões aí, eu vou pegar aquela que eu tinha inicialmente, né? Como eu já sei o valor de A, eu vou substituir o valor de A aqui, ó. Portanto, B é igual a menos 1. Pronto. Eu descobri que A, né, para satisfazer essas questões aí que a questão impôs, A é igual a 1 e B é igual a menos 1. Deixa eu ver se tem uma questão aí que é mais crítica. Calcule na primeira questão, calcule os valores dos complexos A, B e C para que o polinômio seja nulo. Bom, para que esse polinômio seja nulo, tá? Para que o polinômio seja nulo, o polinômio inteiro tem que dar zero, gente. O polinômio inteiro tem que dar zero. Não é a raiz. Eu não quero achar o valor numérico que dá zero, não, tá? Eu quero que o polinômio seja nulo. Ele vai ser sempre zero. Isso é um polinômio nulo, ó. Então, tá? Vou usar outro exemplo. Não, vou usar o mesmo exemplo. Só que dá trabalho de copiar isso. Menos B mais 3 x a 4 mais C mais 5i x ao cubo mais tá? Ele quer que esse polinômio seja nulo. Gente, na prática, um polinômio nulo, um polinômio identicamente nulo, é um polinômio em que todos os coeficientes são zero, certo? Porque eu tenho que ter isso aqui, ó, p de x zero, é identicamente nulo. P de x é igual a zero, é zero. Não é p de x é igual a zero. Ele sempre é zero. É por isso que colocam com esses três tracinhos aí, identicamente nulo. Tá? Para que isso aconteça, basta que todos os coeficientes sejam zero. Para esse primeiro coeficiente ser zero, A tem que ser igual a zero. Ó, para esse segundo coeficiente aqui, ó, esse que está multiplicando x a quarta ser zero, eu tenho b mais 3, tá? Então, ó, b mais 3 tem que ser igual a zero. Então, eu vou deduzir que b é igual a menos 3. E assim para todos os outros. Aqui eu vou ter que C tem que ser igual a menos 5i, para isso aqui zerar. Quando eu estiver falando de polinômio nulo, eu estou falando dessas condições aí. Basta você fazer todos os coeficientes serem iguais a zero, tá? Só vai dar um trabalho ali no... Não, nesse caso aí não ia dar nem trabalho, porque está tudo evidente. Tudo se mata nos primeiros coeficientes. Não tem muito o que fazer, não. Discutir a função de m no grau... Discutir em função de m o grau do polinômio. Tá? Então, essa é fácil, mas algumas pessoas podem ficar em dúvida. M ao quadrado menos 25. M mais 5. Tá. Olha só. O polinômio é o quê? X elevado a 7
mais m mais 5x elevado a 4 mais 6x ao cubo menos 2x mais 5. Ele está pedindo para discutir, ou seja, ele está pedindo para você ficar tergiversando a respeito do grau desse polinômio, discutir o grau desse polinômio. Você olha para esse polinômio aqui e fala, ele é grau 7. Será que ele é grau 7 mesmo? Depende do valor do m. Por quê? Porque o m aqui não está definido. Se eu disser para você que m é 5 positivo, o que vai acontecer? 5 ao quadrado vai dar 25. 25 menos 25 vai dar 0. Ou seja, isso aqui vai zerar. Esse termo aqui vai deixar de existir. Então você não vai ter o grau 7. Ou seja, se m é 5, eu vou ter 5 mais 5 aqui, 10. Eu vou ter 10x à quarta mais 6x ao cubo menos 2x mais 5. Então, percebeu que se m é igual a 5, então o grau de p de x é 4, Da mesma forma, eu posso ter que m... E se m for menos 5? Bom, se m for menos 5, menos 5 ao quadrado, substituindo ali o m por menos 5. E aí eu vou ter menos 25. Menos 5 ao quadrado vai dar 25 também. Menos 25 vai dar 0. É a mesma coisa que o outro? Não, não é a mesma coisa que o outro. Porque se m é menos 5, aqui eu vou ter menos 5 mais 5. Também vai dar 0. Ou seja, vai sobrar só essa parte aqui. Então, se m é igual a menos 5, eu vou ter que o grau desse polinômio é 3. Repare, se m é igual a 5, o grau é 4. Se m é igual a menos 5, o grau é 3. Para eu ter grau 7, o m tem que ser diferente de 5 ou de menos 5. Isso aqui não pode zerar de forma nenhuma. Ou seja, para eu ter o grau 7 ali, para eu ter o grau 7, para isso aqui permanecer, m ao quadrado menos 25 tem que ser diferente de 0. Aí quando eu resolvo esta equação aí, eu vou ter que m é diferente de mais ou menos 5. Então, se m é diferente de mais ou menos 5, o grau é 7. Se m é igual a 5, o grau é 4. Se m é igual a menos 5, o grau é 3. Simples assim. Eu vou parar por aqui, porque está muito grande. Deixa eu ver se tem alguma questão que exige uma intervenção. Sabendo que x é uma raiz de p de x... Não, essa 3 é muito mais fácil do que aquela quinta. Tá? Lembrando que naquela quinta a única dificuldade era resolver o sistema. E a gente não está aqui para aprender a resolver sistema de novo. Já passamos por isso. Determine o polinômio p de x do primeiro grau para que p de 8 igual a 3... Bom, essa quarta, na verdade, é só resolver um sistema também, porcaria. P de 8 igual a 13 e P de 2 igual a 1. Tá, ele está dizendo P de 8 igual a 13 e P de 2 igual a 1, tá? Ele falou, determine o polinômio P de x. Ele diz que P de x é do primeiro grau. O que é um polinômio do primeiro grau? O polinômio tem essa cara aqui, ax mais b, tá? X é a variável, elevada ao primeiro grau. Não tem outra variável, porque é só primeiro grau, tá? B é o coeficiente de x, A é o coeficiente de x e B é o coeficiente independente. É aquela forma lá da função do primeiro grau, tá? Eu podia chamar de outra coisa qualquer. Podia C de x mais D ou B também. Eu podia chamar de A1 de x mais A0, tá? Isso aqui, todos esses aqui são representações de um polinômio do primeiro grau, tá? Mas o que interessa aqui, gente? Ele está dizendo, a questão está afirmando para você, que quando eu substituo, x por 8, ou seja, quando eu faço A vezes 8 mais B, isso dá 13, o valor numérico é 13. Quando eu substituo x por 2, igual a 1, tá? Então, na prática aqui, o que você tem? Você tem um sistema, eu tenho 8A
mais B igual a 13. Eu tenho 2A mais B igual a 1. Resolve o sistema. Aqui eu vou fazer aquele negócio da adição, né, da subtração na verdade. 8A menos 2A, 6A. B menos B, 0. 13 menos 1, 12. Ou seja, acabei de ver que A é igual a 2. Então, escolhe qualquer uma dessas equações aí, substitui o valor de A que você encontra o valor de B. Eu imagino que B seja 4... B vai ser igual a menos 3. Ah, tá. Faça. Ele não está pedindo... Ele não está pedindo, né? Então, substituindo ali, ó, na segunda, eu vou que B é igual a menos 3. Ou seja, ele pediu para você determinar o polinômio. O polinômio P de x, a gente acabou de descobrir que A é 2. Então, eu tenho 2x, né? Eu tinha lá o polinômio, eu tinha escrito nessa forma aqui, ó. AX mais B, né? Eu descobri que A é 2, né? E que B é menos 3. Então, este é o polinômio do primeiro grau, que tem essa propriedade aí que ele falou. Simples assim. Então, ficou muito grande esse vídeo. Até a próxima.